A gente vai iniciar a compreensão da chamada estrutura geológica do Brasil. Primeiro, galera, vamos diferenciar estrutura de relevo de forma de relevo. Um dos maiores erros cometidos pela galera que faz questões de relevo, de forma de relevo, de estrutura, é justamente confundir estrutura de relevo e forma de relevo, galera. É um dos erros mais crassos que a galera comete. Então vamos prestar atenção para que você não vacile novamente. Vamos lá. Primeiro, estrutura de relevo. Estrutura de relevo. Vamos lá. Vamos ver o conceito básico de estrutura de relevo. Galera, estrutura de relevo nada mais é todo componente litosférico, rochoso ou sedimentoso, do qual faz parte ou compõe um embasamento de determinada porção litosférica. Ou seja, a estrutura de relevo é tudo aquilo que dá base para o que está na superfície litosférica. Em outras palavras, vamos fazer uma comparação de uma estrutura de relevo com uma duna, por exemplo. Vamos lá. Estrutura de relevo e vamos colocar uma duna. Todo mundo sabe, galera, que uma duna você consegue ver com seus próprios olhos. A duna faz parte da sua paisagem. Logo, a duna, ela está na estrutura, aquilo que compõe a parte estrutural da camada litosférica terrestre? Não, galera. A duna é uma forma de relevo. A duna é uma forma de relevo. Professor, não entendi. Vamos lá, você vai entender agora. A forma de relevo é o resultado de todos os processos de transformação litosférica que acontece com energia eólica ou a partir de processos intempéricos e erosivos, seja por processos eólicos ou seja por processos relacionados à transposição, saltação de sedimentos proporcionados por transporte eólico ou transporte fluvial ou transporte marítimo, mas que compõem e formam a sua paisagem. Ou seja, a forma de relevo, em outras palavras, está na superfície da Terra. E a estrutura de relevo é o que compõe a crosta terrestre, a camada interior da Terra. Então vamos lá. Digamos que a Mariazinha está lá na praia de Jericoacoara. Jericoacoara é uma das praias mais bonitas do mundo. E desculpa aí, é aqui no Ceará. Mas vamos lá. Mariazinha está lá em Jericoacoara e ela está lá linda, maravilhosa, cabelos ao vento aqui, ó. E ela está lá em cima de uma duna. A pergunta é, Maria Clara, está em cima de uma estrutura ou de uma forma de relevo, galera? Maria Clara, pessoal, é óbvio que está em cima de uma forma de relevo. Porque você está vendo a duna, você está tendo uma leitura paisagística da duna. Seus olhos conseguem discernir que aquele acúmulo de sedimento de formato arredondado, formado por processo de deposição, transporte por saltação e arrastamento de sedimento, forma uma duna. Portanto, é uma forma de relevo. A forma que esse relevo se formou pode ser de diversas formas. Pode ser transporte eólico, como eu acabei de falar, ou pode ser transporte marítimo. Ok? Então está em cima de uma forma. Agora, digamos que a Mariazinha começou a cavar, e cavou bem fundo. E lá no fundo desse buraco que ela cavou na duna, ela colocou uma garrafinha com pedidos, com desejos que ela tem, sonhos que ela tem de passar no Enem e cursar o curso dos seus sonhos de uma das grandes faculdades. E ela colocou essa garrafinha enterrada nessa duna e prometeu que só vai desenterrar essa garrafa quando realizar o seu sonho. Beleza. A garrafinha, galera, está enterrada no que nós chamamos de estrutura da duna. Agora, o que compõe essa duna, galera? A duna é composta de quê? Sedimentos. Sedimentos, galera. Então, veja bem,
A estrutura é o que compõe, basicamente, a forma de relevo. Então, sabendo diferenciar esses dois conceitos básicos, o que é a estrutura e o que é forma de relevo, você vai longe nessas questões de relevo, como se formam, como se transformam, como se alteram. Então vamos lá, recapitulando. A estrutura de relevo é tudo aquilo que compõe a litosfera na sua parte interior. Portanto, a estrutura de relevo é o que compõe a forma de relevo. E essa composição pode ser uma composição cristalina, que a gente vai ver já já, pode ser uma composição sedimentosa, bacias sedimentares, ou pode ser mesmo uma estrutura de relevo formada por dobramentos modernos, que a gente também vai ver já já. E a forma de relevo é o resultado de todas as ações externas do meio ambiente, externas. O que são essas ações externas? As ações do vento, a energia eólica, as ações de deposição de sedimentos a partir de transporte fluvial, os rios depositando sedimento num lugar, ou tirando sedimento e colocando em outro, a ação das marés, ou seja, a forma de relevo é resultado das ações do meio externo sobre a superfície terrestre. Dessa forma nós temos a forma de relevo. Então, sabendo diferenciar a estrutura de forma de relevo, vamos iniciar com as estruturas geológicas do Brasil. Slide cheio para a galera, professor, por favor. Slide cheio para a galera. Vamos lá. Quais são as estruturas de relevo que nós temos no Brasil? Vamos lá, galera. O nosso país é um país imenso, tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto território do mundo. Nosso país é um dos países de maiores biomas, né? De biomas mais biodiversificados, climas tropicais, extremamente chuvosos, né? Nós somos um país do qual o nosso meio natural pode sim provocar inveja para muitos outros países. Galera, mas mesmo com toda essa biodiversidade de fauna e flora que nós temos no Brasil, e toda essa diversidade de climas tropicais que nós temos no nosso território, e todo o tamanho que o nosso território tem, das 3 estruturas de relevo, nós só temos 2. Slide cheio para a galera. Quais são essas estruturas de relevo? Nós temos apenas a estrutura de relevo maciço cristalino, formado no período pré-cambriano. Vou já me aprofundar um pouco nisso. A outra estrutura de relevo, nós temos as chamadas bacias sedimentares, formadas no período mesopaleozoico, e apenas essas 2 nós temos no Brasil. A terceira estrutura de relevo, que seria dobramento moderno, nós não temos no Brasil. Então, atenção, recapitulando. Das 3 estruturas de relevo, bacia sedimentar, embasamentos cristalinos e dobramentos modernos, nós só temos 2, que são os maciços ou embasamentos cristalinos e as bacias sedimentares. Portanto, nós não temos o que nós classificamos como dobramentos modernos. Dobramentos modernos no Brasil não existe. Beleza, professor. Vamos entender o que é um por um. Primeiro vamos para os dobramentos modernos. O que são esses dobramentos modernos? Lembra dos movimentos convergentes de placas tectônicas que eu falei para vocês? Como se forma um dobramento moderno? Vamos lá. Debaixo de cada placa tectônica nós temos diversos tipos de fluidos de magma. A ciência não explica ainda o que determina essa movimentação magmática. Sabe-se apenas que na nossa superfície terrestre nós temos vários hot points, né? Chamados de pontos quentes. Sabe-se isso. Mas a ciência não explica por que esse magma ele pode, ora, se concentrar em um determinado local, ora, se desloca abruptamente, né? De forma bastante fluida, inclusive, de um ponto para o outro. A ciência não explica isso. Sabe-se apenas que a Terra possui vários hot points, vários pontos quentes. Mas, galera, como é que um dobramento moderno se forma? A gente tem placa tectônica A, e temos a placa tectônica B. As 2 estão num movimento classificado como movimento convergente. Uma está em encontro com a outra, a partir de movimentação magmática, que existe embaixo dessas placas tectônicas.
Essas placas tectônicas, ao se chocarem, geralmente ocorre o que nós chamamos de processo de soerguimento de placa. O que seria isso? Geralmente, galera, a placa mais pesada, ela entra embaixo da placa mais leve, erguendo essa placa mais leve para cima, num movimento que a gente chama de epirogênese. Epirogênese. Movimento de formação vertical de relevo. Ou seja, esse processo epirogenético, ou seja, esse processo de soerguimento de uma placa provoca as chamadas cadeias de montanhas. Então, as cadeias de montanhas são formadas a partir do movimento convergente, o choque frontal dessas placas, cuja uma placa acaba soerguendo outra num movimento epirogênico vertical, formando assim cadeias de montanhas classificadas como dobramentos modernos. Professor, por que não tem cadeia de montanha aqui no Brasil? Por que não tem dobramento moderno aqui no Brasil? Dobramento moderno não tem no Brasil porque, repito, nós não estamos na borda de uma placa tectônica para ver choque de placas. Nós estamos no meio de uma placa tectônica. Eis aí a explicação do qual nós não temos os chamados dobramentos modernos. Professor, mas aqui no meu município é cheio de montanha. Professor, mas eu já vi o Monte Caburaí, o Pico das Neblinas. Galera, aqui no Ceará também a gente tem umas regiões de altitude bastante, digamos, medianas, né? A gente tem a Serra Grande, né? Também Chapada da Ibiapaba, ou Planalto da Ibiapaba, o Serra da Ibiapaba, como a galera aqui no Ceará fala. Mas, galera, no caso de Ibiapaba, por exemplo, é um planalto. Questiforme, inclusive, não tem nada a ver com a cadeia de montanha. Aqui no Ceará, a gente tem um maciço muito interessante, que inclusive é polo turístico e gastronômico aqui do estado do Ceará, que é o maciço de Baturité, especialmente o município de Guaramiranga, que está a 930 metros, se eu não me engano, em relação ao nível do mar. Lá faz até uma temperaturazinha legal. Aí no Ceará, professor, região, o único estado que está inserido dentro do polígono das secas, um estado semiárido, que está passando por forte crise hídrica, tem temperaturas medianas? Tem, galera, aqui Guaramiranga é uma cidade de temperatura bastante confortável. A média de Guaramiranga, no verão, é de 25 a 27 graus. No período de inverno, quando as temperaturas caem um pouco aqui no Ceará, a gente tem uma temperatura que varia de 20 a 22 graus. Então, aqui a gente também tem regiões de altitude, mas olha só, não são cadeias de montanhas. Aqui no caso do estado do Ceará, são maciços residuais, maciços cristalinos e nunca cadeias de montanhas. Eu vou diferenciar para você o que é um maciço residual e o que é uma cadeia de montanha. Uma cadeia de montanha se forma com o processo de quê? O processo de choque de placa tectônica. São cadeias orogênicas, são dobramentos modernos. Maciços residuais, pessoal, são relevos cristalinos. Relevos residuais, o nome já diz para você, é um resíduo, né? É um relevo residual do qual é resultado de processos intempéricos, ou seja, desgaste de rocha, processos intempéricos geológicos que aconteceram ao longo do período pré-cambriano, mesozoico, paleozoico e cenozoico. Então a gente tem relevos que foram sendo rebaixados pelo desgaste da ação intempérica, seja a ação intempérica química ou física, e aquele relevo residual está ali para comprovar que um dia aquela região já foi um pouco mais alta, já foi um pouco mais elevada. Então isso é um relevo residual. Aqui no Ceará nós não temos cadeias de montanhas. No Brasil nós não temos cadeias de montanhas, não temos dobramentos modernos. Temos apenas relevos residuais, temos apenas planaltos, que podem ser cristalinos ou sedimentares, né? Mas cadeias de montanha, pessoal, esquece essa ideia. Aqui no Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Temos apenas bacias sedimentares e maciços cristalinos. Ok? Continuando. Professor, tem uma pergunta, por favor. Vamos dar uma paradinha aí, pergunta. Tá. Professor, quando uma placa A vai em direção à placa B, certo? mas a B está fugindo, pode ser chamado de divergente também? Sim. Na verdade, não seria esse termo fugindo, né? Porque, veja bem, a
a gente tem, vamos fazer o seguinte esquema, vamos colocar aqui placa A, placa B, placa C, ok? Vamos lá, placa A, placa B, placa C. A placa B é uma placa convergente em relação à placa A, mas a placa C é convergente em relação à placa A, que é divergente em relação à placa C. Tudo depende da dinâmica, da fluidez do magma e da velocidade ou do deslocamento de uma placa em relação à outra. E há outros fatores envolvendo esse processo de tectonismo de placas. Primeiro fator, o peso dessa placa tectônica, o tamanho, a velocidade de deslocamento, a fluidez, né? A energia das células convectivas magmáticas que estão sobre essa placa tectônica, do qual deslocam essa placa tectônica. Então, tudo isso vai interferir diretamente nesse processo de convecção ou agora me fugiu a memória, convectiva e agora me fugiu a memória, a convecção ou divergência de placa, né? Então, essa condição de convergência ou divergência, ela tem vários fatores que podem ser colocados aí em discussão. Mas, no caso, quem foi que perguntou? William. William de onde? Acho que ele é da Paraíba. Pronto, William, que eu acho que é da Paraíba. William, é exatamente isso que eu lhe falei. Pode sim acontecer esse processo, mas depende há várias variantes aí, né, que a gente tem que analisar direitinho. Mas não se preocupa que o Enem ele não vai especificar isso não. No máximo, o Enem vai te perguntar o que vai te colocar um texto lá que fala de orogenia, ou vai colocar um texto lá que fala de processos tectônicos divergentes ou convergentes, e vai pedir apenas para você classificar no item, né? E é uma questão que sempre essas questões, quando caem, não são classificadas como questões das mais difíceis. Mas vamos lá, voltando. A gente classificou já as estruturas de relevo. As estruturas de relevo aqui no Brasil como maciços cristalinos e bacias sedimentares, portanto, nós não temos cadeias de montanha no nosso território. Então, vamos lá para a primeira estrutura de relevo que nós temos no Brasil, chamados de maciços cristalinos. O slide cheio aí para a galera, professor, por favor. Vamos lá, slide cheio.